Olá, caro vestibulando. Meu nome é professor Miranda, sou professor de inglês e espero poder ajudar você nessa caminhada tão árdua que é passar numa prova de vestibular ou até mesmo num concurso público, ok? Minha disciplina é inglês e eu acredito que eu possa dar umas dicas importantes nessas overdicas do Colégio Overdose, ok? Então veja bem, pessoal. Primeiramente eu queria explicar para vocês o que é o inglês instrumental. Nem todos os alunos conhecem esse nome, inglês instrumental, e confundem o inglês instrumental com o inglês que nós estudamos em escolas de línguas. Pois muito bem, essa parte de concursos públicos e provas de vestibulares, assim como o mestrado e doutorado, o que é cobrado na realidade é o inglês instrumental. Professor, e o que é inglês instrumental? Vamos lá. Inglês instrumental é nada mais, nada menos do que aquele curso técnico de inglês voltado para um determinado fim, que no nosso caso aqui em questão é o fim da leitura e interpretação textual, beleza? Então o inglês instrumental é muito fácil, nada de difícil, porém, por se tratar de leitura e interpretação de texto, o aluno tem que se preocupar, tendo em vista que até mesmo na nossa língua mãe, no português, a parte da interpretação textual não é tão simples, não é isso? Então veja bem, acompanhe as nossas dicas que eu tenho certeza que você vai gostar muito delas, ok? Olha aí por favor na tela. Acompanhe aí na tela, eu coloquei. Você sabe o que é inglês instrumental? Pois vamos lá. O inglês instrumental é também conhecido como inglês para fins específicos, ou seja, o ESP, English for Specific Purpose. E nessa abordagem, a língua não é abordada como um fim em si mesma, mas como um meio para se alcançar uma finalidade específica. Assim, o inglês instrumental é o inglês técnico usado para estudar determinados fins, como por exemplo, o direito, a medicina, a psicologia e no nosso caso em questão, a leitura, ok? Então vamos dar continuidade ainda aqui na tela. O objetivo principal é capacitar o aluno em um prazo relativamente curto para que ele tenha condições de ler e interpretar textos para o desempenho dessa determinada atividade. Portanto, o inglês instrumental, reading, é o inglês técnico utilizado para ler e interpretar um texto, ok? Voltando para mim aqui. Então, sempre que você trabalhar a parte de inglês instrumental, eu gostaria que você se preocupasse com dois pontos, dois tópicos. Primeiro ponto é a parte das técnicas de leitura de textos. E a segunda parte, a parte do ampliação de vocabulário. Então, olha ali a tela, você vai ver, tem lá, primeiro ponto, técnicas de leitura de texto, segundo ponto, ampliação de vocabulário. Olhando para mim, então veja bem, esses dois pontos são importantíssimos. Primeiro, técnicas de leitura de texto, que existem várias delas, mas se o aluno conhecer pelo menos as 10, 15 principais, isso já vai facilitar bastante e eu poderei falar sobre elas nas próximas aulas. E a parte de ampliação de vocabulário é o que nós chamamos de um vocabulário mínimo, um vocabulário básico que você realmente precisa ter para ter uma boa prova no seu concurso ou no seu vestibular, ok? Essa parte de ampliação de vocabulário básico, se você me mandar um Twitter ou até mesmo um e-mail, eu posso ajudar e enviar para você sem problema algum, ok, pessoal? Então, voltando aqui para a tela, eu gostaria de mostrar para você o seguinte, vamos falar sobre o vocabulário. Voltando para mim, você sabe muito inglês? Será que seu inglês é bom? A gente escuta muito o aluno comentar, poxa, eu não tenho muito conhecimento de inglês é muito difícil. Mas será que isso é verdade? Você já estudou realmente inglês? Quantos anos você já estudou inglês? Você já se dedicou a uma escola de línguas ou você estudou apenas inglês no colégio? Tudo isso tem que ser levado em consideração, não é isso? Aí eu lhe pergunto, como é o seu vocabulário de inglês? É constante esse questionamento em sala de aula. Professor, o que é que eu faço? Eu não sei como melhorar o meu vocabulário. Eu digo, meu filho, estude. Estude e estude, ok? Só se aprende a ler lendo, só se vai aprender vocabulário de inglês estudando, beleza? Então eu tenho certeza que primeiramente, seu vocabulário de inglês ele não é tão ruim quanto você imagina que seja. Essa é a base, é o básico do beabá, beleza? Próxima coisa que eu quero lhe perguntar, por exemplo, quantas palavras em inglês você conhece? Você conhece 1.000, 2.000 palavras em inglês? Não? Tem certeza? Olha, eu acho que você conhece sim, tá certo? Lembrando que o inglês é uma matéria muito fácil, muito simples, que nós já estudamos durante nossa carreira de estudante escolar.
beleza? Então, com certeza, o inglês você tem um vocabulário muito bom. E eu vou mostrar para você logo a seguir, daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos lá. A pergunta é, quantas palavras você conhece? Será que você conhece 1.500? Não? Tem certeza? Pouquinho menos? Quanto menos? 500? 1.000? 200? 100? Olha, eu tenho certeza que todos vocês conhecem muito mais do que 1.000, 2.000 palavras em inglês, beleza? Agora é aquela história, infelizmente o aluno muitas vezes ele não confia no taco dele e eu vou mostrar isso para vocês agora, beleza? Então veja bem, pessoal, quando a gente trabalha no inglês instrumental, eu costumo ensinar para o meu aluno que nós temos que trabalhar 7 colunas de palavras, tá certo? Dentre essas 7 colunas de palavras, o aluno já conhece pelo menos 3 dessas 7 colunas. E ele precisa aprender as outras 4 colunas, sendo que nenhuma coluna dessa realmente vai ser muito difícil. E com essas 7 colunas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, porque com essas 7 colunas você vai ter condições de ler e interpretar qualquer texto no idioma inglês. Beleza? Primeira coisa, olhando ali para a tela, primeira coluninha que eu quero mostrar para vocês é a coluninha das palavras cognatas. Eu acredito que todo mundo se lembra o que são palavras cognatas. São aquelas palavras que são semelhantes em várias línguas, né, que possuem o mesmo radical. A segunda parte das palavras, a segunda coluna que eu quero que você conheça, são as palavras conhecidas. Como o nome já está dizendo, são aquelas palavras que você conhece no idioma inglês, não é isso? O terceiro tipo das palavras são as palavras do cotidiano. São aquelas palavras que você utiliza no seu dia a dia, que são da língua inglesa. Quarto tipo de palavras são as palavras essenciais. Então veja bem, voltando para mim, veja bem, essas 3 primeiras colunas que a gente falou aí para vocês, as palavras cognatas, as palavras conhecidas e as palavras do cotidiano, essas 3 palavras eu tenho certeza, essas 3 colunas de palavras, essas 3 relações eu tenho certeza que você, aluno, já as conhece. Ok? A partir da 4ª agora é que eu gostaria que realmente você fizesse um estudozinho, porque o aluno nem sempre conhece essas 4 restantes, beleza? Então voltando ali para a tela, nós temos a lista de palavras essenciais, que é uma lista de palavras que eu inventei, que é uma lista de palavras onde na verdade são as palavras que mais se repetem nos textos. Ok? E eu passo para vocês isso via Twitter ou via e-mail. Depois nós temos as palavras específicas, que são aquelas palavras técnicas específicas de um determinado assunto do texto, que toda vez que cair um texto sobre aquele determinado assunto, aquelas palavras vão existir. Depois nós temos a listinha de verbos, é impossível você não conhecer verbos, você precisa conhecer verbos. E por último a lista dos afixos, beleza pessoal? Então olha para mim, então essas 7 colunas são as colunas principais, ok? Então vamos voltar ali na tela, primeira telinha ali agora, lista de palavras cognatas. O que é que você precisa saber? Que todo texto tem uma média de 20% de cognatos. Ok? No mínimo, onde dentre os cognatos, vamos repetir, né? Cognatos são aquelas palavras que possuem o mesmo radical em várias línguas e elas são oriundas do grego e do latim. E como tem muitas línguas que também surgiram do grego e do latim, é normal que essas línguas tenham palavras parecidas. Vale lembrar o seguinte, que para ser cognato não precisa ser igual, basta que tenha o mesmo radical. Como por exemplo ali no quadro, você pode ver ali na tela, hospital, bank, student, leader, coffee, etc. Então olha para mim, no mínimo 20% das palavras são palavras cognatas, beleza? Eu estou dizendo no mínimo, a média é em torno de 30%. E se você tiver sorte de se deparar com um texto científico, ou seja, um texto que trata de ciência, esse número de cognatos vai aumentar assustadoramente. Provavelmente em torno de 45% a 50% das palavras serão cognatas. Portanto, é como se você estivesse lendo um texto praticamente todo em português. Beleza? Então não deixe de dar ênfase aos cognatos, porque ele é a base do inglês instrumental. Ok? Voltando ali para o quadro, nós temos agora as palavras conhecidas, que elas representam 15% das palavras de um texto. Professor Miranda, e o que são palavras conhecidas? Ora, são aquelas palavras muito fáceis, muito simples, que vocês aprenderam durante a sua vida de estudante, como por exemplo, book, table, love, beautiful, pencil, não é isso?
todos nós conhecemos essas palavras. E essas palavras existem realmente nos textos. Voltando para mim. Então, essas palavras o aluno conhece porque ele aprendeu durante a vida dele de estudante. Não é isso? E então, eu quero que você se lembre o seguinte, que além de 20% e 30% de cognatos, você vai ter também dentro do texto em torno de 15% de palavras conhecidas. Somando essas duas, já dá uma quantidade de palavras bem razoável para que você comece a sua interpretação. A próxima palavra que nós vamos citar no nosso quadrinho que serão as palavras do cotidiano. Ora, o que são palavras do cotidiano? São aquelas palavras que você usa no nosso dia a dia e que nós falamos português, mas usamos inúmeras palavras em inglês no nosso dia a dia. Geralmente são palavras que não existem no idioma português e que, como surgiram na língua inglesa, o mundo todo resolveu adotar essas palavras, beleza? Então vamos olhando ali para a tela, nós vamos ver que, apesar de nós usarmos muito essas palavras do cotidiano, elas caem bem menos nos textos, elas escrevem menos, escrevem em torno de 5%. Então vamos citar aí algumas delas, como por exemplo a palavra shopping. Já pensou você dizer shopping em português? Não existe uma tradução, você tem que usar a palavra em inglês. Nós temos drive-thru, nós temos self-service, nós temos online, eu estou offline, não é isso? Muito utilizado isso. Nós temos a palavra pet shop, nós temos milkshake, nós temos happy hour, não é isso? Então essas palavras, voltando aqui para mim, essas palavras são muito utilizadas no dia a dia e qualquer pessoa com quem você se deparar, se você perguntar, se você utilizar uma palavra dessas, com certeza as pessoas vão saber entender e vão lhe responder sem nenhum problema. Então são palavras que nós chamamos do dia a dia. Então veja bem, se você somar essas 3 colunas aí, eu tenho certeza que você vai entender que essas 3 colunas você já conhece. O que você precisa agora é aprender as demais palavras, beleza? Então vamos continuar aqui agora com palavras específicas. Professor, e o que são palavras específicas? Muito bem. Todos os textos, pessoal, todo assunto que você trabalhar dentro de um texto, nós trabalhamos o que nós chamamos de palavras específicas. O que são palavras específicas? São aquelas palavras técnicas de um determinado assunto tratado no texto. Por exemplo, se você estiver lendo um texto sobre ecologia, você pode ler 10 textos diferentes que eu tenho certeza que a palavra, por exemplo, meio ambiente, vai estar presente em todos os 10 textos. Então, uma palavra como meio ambiente, ela é uma palavra específica, ela é uma palavra técnica do assunto ecologia. Então, você, aluno, você precisa dominar essa palavra, ok? Então, são exatamente essas palavras que, à medida que a gente vai trabalhando os textos em sala de aula, a gente vai mostrando para você, aluno. Então, voltando para o quadro ali, vamos ver aí, nós temos em torno de 15% das palavras essenciais, depois eu volto a explicar as palavras essenciais, e temos agora as palavras específicas, ok? Que era essa que eu estava explicando para vocês aí. Então vamos dar os exemplos aí das específicas. Nós temos environment, que significa meio ambiente. Nós temos a palavra weapon, que significa o quê? Muito bem, armas. Nós temos illness e sickness, que ambas vêm do adjetivo ill e sick, que significa doente, acrescentou o sufixo ness, transformou no substantivo doença. Nós temos disease, que é a forma formal de dizer doença em inglês, e por último temos a palavra death, que significa morte, beleza? Eu mudei ali a sequência, eu errei ali a sequência, mas vamos continuar. Agora vamos falar o que são palavras essenciais, voltando para mim. Palavras essenciais. Essa nomenclatura fui eu que inventei, não existe. Se você procurar na internet, no Google, você não vai encontrar. Mas, na verdade, o que é que eu quis fazer? Com a minha experiência de trabalhar em inglês instrumental, eu comecei a notar que existia uma lista de palavras que elas se repetiam com bastante frequência nos textos, não é isso? Então, eu e meu amigo Roberto Paquito, professor também da gente do Overdose, a gente começou a analisar essas palavras e foi aí que a gente realmente resolveu fazer uma lista dessas palavras. Então, na verdade, o que são palavras essenciais? São aquelas palavras que mais se repetem nos textos em inglês, que você, aluno, precisa conhecê-las e precisa dominá-las, beleza? Então elas caem muito no texto, elas representam em torno de 15%. Então dá uma acompanhadinha aí na tela, vocês vão ver que elas representam 15% e eu vou mostrar para vocês quantas dessas palavras, quais são as mais importantes. Veja bem, still, o que significa still? Still significa ainda,
ok? Nós temos a palavra however. However significa o quê? Significa entretanto, conjunção adversativa ou concessiva. Nós temos a palavra between e among, que ambas significam a mesma coisa. Ambas significam entre, só que existe uma diferença entre as duas, né? A palavra between significa entre dois e a palavra among entre vários. Depois nós temos o yet, já que o yet nem todo mundo conhece, geralmente as pessoas acham que o yet significa só o ainda, mas não. O yet, quando está no início de uma oração, ele significa entretanto, e ele é uma conjunção. Depois nós temos therefore, que é outra conjunção, e também significa entretanto. Nós temos a palavra unlike, veja bem, nós temos like e eu acrescentei o prefixo un. Então, unlike significa diferente, ao contrário. Depois nós temos a conjunção concessiva although, que significa embora. Temos so, então, why, porque, etc, etc, etc. Então aí, ó, como já disse, vocês têm também as palavras específicas. E agora vamos para as duas últimas colunas. Então, voltando para mim. A próxima coluna que eu vou trabalhar com vocês é a coluna dos verbos. Olha, pessoal, verbos eu tenho certeza que vocês já têm uma boa noção dos verbos em inglês. Eu costumo dizer para o meu aluno em sala de aula, aqui no Overdose, que o aluno, para ter uma boa leitura de um texto em inglês, ele precisa dominar pelo menos 250 verbos. E isso não é tarefa difícil. Se você analisar bem, você com certeza já deve conhecer pelo menos uns 100, 150 verbos. Dê uma estudadinha em mais uns 100, que eu tenho certeza que você vai conseguir resultado, e você aos pouquinhos, toda semana estudando 15, 20 verbos, você vai conseguir facilmente desenvolver essa habilidade de conhecer 250 verbos, beleza? Por quê? Porque os verbos eles caem constantemente nos textos. Ó, qualquer textinho que você trabalhar, você vai se deparar facilmente com 10, 15% de verbos, beleza? Então olha aí para o quadro, nós vamos ver aí agora alguns exemplos de verbos, ok? Dentre eles eu coloquei o mais simples, o to be, depois coloquei o to study, depois coloquei, nós temos aí o to drink, to love, to do, etc, e etc, e etc. Então veja bem, verbos não é problema para você, aluno. Por último, agora nós vamos trabalhar os afixos, olha para mim. O que são afixos, pessoal? Galera, afixos são nada mais nada menos do que prefixos e sufixos, e que o aluno geralmente não os conhece. E para melhorar o seu vocabulário é importantíssimo que você conheça. Por quê? Porque muitas vezes você se depara com uma palavra, vamos dar um exemplo, por exemplo, a palavra help, todo mundo sabe traduzir help, mas na hora que eu acrescento um sufixo, como por exemplo o full, e transformei a palavra em helpful, muitos alunos já não conhecem mais essa tradução. Então, por isso que é importante você conhecer os sufixos. Os sufixos os afixos no geral, sufixos e prefixos, eles são muitos. Mas eu costumo ensinar mais ou menos uma média de 30, 40, que eles são os mais frequentes nos textos, beleza? Então, acompanha ali no quadro. Nós temos ali agora que eles representam em torno de 5% do texto, beleza? E dentre os principais sufixos e prefixos, nós temos o sufixo full, que você precisa saber? Só para dar uma geral. Sufixo full tem tradução que é cheio e ele transforma substantivos em adjetivos. Então você tinha a palavra help. Help vem do substantivo socorro ou ajuda. Na hora que eu acrescentei o full, eu estou dizendo que uma pessoa é cheia de ajuda. Portanto, o adjetivo seria o quê? Solidário, prestativo. Nós temos também o sufixo less. Nós temos o ness, o ous, o ti, o li, o able, o ment, o would, etc, etc e etc. Beleza, pessoal? Então, voltando para mim. Galera, essas são as 7 colunas que eu tenho certeza que se você estudar, se você se dedicar um pouquinho para isso daí, não vai ter dificuldade nenhuma, tá certo? Todos nós temos capacidade de aprender o idioma inglês. Está aí. Vocês estão vendo aí como o vocabulário de vocês é riquíssimo no inglês e muitas vezes o aluno nem se toca disso. Ele acha que ele não tem um bom conhecimento de inglês, ele acha que ele não sabe muito inglês. Então vamos acabar com isso, beleza? Porque o inglês realmente é muito fácil. Voltando aqui para a tela, se você somar tudo que está em vermelho ali, nas 7 colunas de inglês, você vai ver que você vai ter em torno de 75% das palavras de um texto.
Professor, e o restante? Ora, para 100% está faltando nada mais, nada menos do que 25% das palavras desse texto. E aí agora, olha para mim, e aí agora vem a pergunta, professor, e esse restante desses 25%? São o quê? Veja bem, pessoal, esse restante engloba vários tipos de palavras, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses 25% que restam são nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de palavras desconhecidas. Ou seja, é super normal que você, quando for se deparar num texto, você não saiba traduzir o texto todo. É normalíssimo, beleza? Isso acontece até mesmo na nossa língua mãe, no português. Quando você vai ler uma obra literária, por exemplo, é muito comum você, numa página, você não conhecer 4, 5 palavras, você ter dificuldade de interpretar essas palavras. Então a mesma coisa acontece no idioma inglês, beleza? Agora presta atenção. Quando a gente fala no inglês instrumental, a primeira coisa que o aluno entende, que ele tem que aprender, é que a palavra tradução ela é proibida, ok? Tradução é um crime inafiançável, beleza? Inafiançável. Então veja bem, quando a gente diz traduzir, não é traduzir literalmente todo o texto, mas o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que quando a gente fala que é proibido traduzir, você não precisa traduzir 100%, você precisa interpretar a frase. Então, por exemplo, se você tem 10 palavras numa frase, jamais você vai ter necessidade de traduzir as 10. Se você conseguir traduzir ou interpretar apenas 5 ou 6 dessas 10, eu tenho certeza que você vai entender o contexto dessa frase. E o nosso objetivo é esse, não é traduzir, e sim apenas interpretar, apenas compreender, ok? Então, olhando ali para o quadro novamente, nós temos que 25% das palavras que restam são o que nós chamamos de palavras o quê? Desconhecidas. Beleza, pessoal? Então, ó, voltando para mim aqui, voltando para o quadro, desculpe, voltando para o quadro novamente, vamos só mostrar ali, ó, o que está de azul. O que está de azul são as 3 coluninhas que vocês já conhecem. São as palavras cognatas, as palavras conhecidas e as palavras do cotidiano. As outras palavras são aquelas que você realmente precisa estudar. E se você fizer isso daí, eu não tenho dúvida que qualquer texto que você se deparar, você vai ter no mínimo 75% das palavras na sua mão para que você consiga interpretar, ok? Então, voltando aqui para mim, veja bem. Professor, e esses 25% que faltam? Eu vou dar mais uma dica. Desses 25% que faltam dessas palavras desse texto, se você dominar pelo menos 3 técnicas de leitura de textos, como por exemplo o scanning, a deduction, ou seja, a dedução, e o grupo nominal, eu tenho certeza que você vai conseguir interpretar facilmente a metade dessas palavras, através de uma dessas 3 técnicas de leitura de texto. Então, se você utilizar principalmente a técnica da dedução pelo contexto, você vai conseguir interpretar mais a metade. Então, de 75%, esse número vai aumentar para 85% ou até mesmo 90% das palavras dentro de um texto. Beleza, pessoal? Então é isso, o inglês é uma coisa muito simples e eu espero que vocês realmente consigam um bom resultado, porque isso não é difícil. Olhando ali para o quadro, eu costumo sempre finalizar minhas aulas dizendo essa frasezinha aí, ó. Give English a chance, ok? Parafraseando o grande John Lennon que diz, give peace a chance, dê uma chance à paz. Eu costumo dizer apenas, give English a chance. Olhando para mim, então veja bem, pessoal, eu quero apenas desejar agora nesse final que vocês percebam que a língua inglesa, ela é uma língua facílima, ok? Difícil é falar o nosso idioma, falar o português. O inglês não, o inglês é muito simples, o inglês não tem conjugações de verbos, o inglês é relativamente fácil pelo fato de não ter conjugação de verbos. Então o que eu quero é que você dê uma chance ao inglês. Se dedique, estude um pouquinho de inglês, que eu tenho certeza que você terá condições não só de fazer uma boa prova no seu vestibular ou concurso público, mas sobretudo de aprender a falar essa língua, que é o que nós chamamos de língua universal, ok? Se você falar inglês, o mundo vai se abrir aos seus pés, beleza? Então boa sorte e acompanhe as nossas overdicas no nosso site. Um abraço para todos e qualquer coisa, entre em contato comigo, professor Miranda, estou à sua disposição. Um abraço a todos.